Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Campos Júnior, membro do Grupo Carcanais. Para quem não nos conhece, o Grupo Carcanais foi fundado por alunos da Universidade Federal do Maranhão com o intuito de promover debates relevantes sobre a alta cultura. Hoje estamos gravando mais um programa da série Resenha Cultural para o canal Carcanais. Na verdade, não é bem uma resenha que nós fazemos aqui. É muito mais conversar sobre livros. É isso que nós fazemos aqui, até porque este quadro Resenha Cultural foi inspirado diretamente pelo programa Diálogos sobre Livros ou Conversas sobre Livros, que era apresentado pelo grande Mortimer Adler com seu companheiro Charles Van Doren na TV americana. Nesse programa, eles pegavam livros, os livros mais importantes da literatura, história, filosofia, e dialogavam sobre a importância cultural, sobre a importância civilizacional que esses livros trazem consigo. Então, baseado nessa influência, foi que eu tive a iniciativa de construir esse quadro Resenha Cultural para o canal Carcanais. Bom, sem mais delongas, hoje nós iremos conversar sobre o livro Napoleão de Notting Hill, do grande Chesterton. Bom, falar de Chesterton é muito simples, e esse livro ele é uma verdadeira aula civilizacional, uma aula humana. Chesterton ele é um estudioso da loucura, e nesse livro ele vai mergulhar nas profundezas da loucura, ele vai mergulhar nas profundezas da mente humana louca e vai trazer à superfície as consequências, as causas civilizacionais de se ter o louco no poder. Para início de conversa, Chesterton, com maestria, ele vai descrever a sociedade no plano político e intelectual, e o retrato que ele faz dessa sociedade inglesa em que se desenvolve o enredo é simplesmente desesperador. Primeiro, nós temos uma sociedade em que todas as instituições estão em descrédito, as pessoas não se interessam por elas, não têm nenhum tipo de respeito pelas instituições, ninguém tem interesse pela forma de governo, pelo governo que está em exercício, por quem está no poder, enfim, é um verdadeiro desencantamento, desinteresse total pela forma de governo, pelo governo, por quem está no governo e por quem, não só por quem está no governo, mas como esse governo atual governa. Tudo isso é inteiramente irrelevante para a população inglesa nessa sociedade. Segundo, é que nós temos uma atividade intelectual inteiramente decadente no sentido de que toda a atividade intelectual dessa sociedade consiste tão simplesmente em brincar de adivinhações. Brincar de adivinhações, ou seja, os grandes intelectuais têm um único princípio, um único norte orientador, qual seja, adivinhar, prever o que o ser humano vai fazer. Então é quase que uma atividade profética. Então tudo o que a classe intelectual faz é tentar adivinhar tudo aquilo que o ser humano vai fazer no futuro, de tal sorte que nada pode ocorrer nesta sociedade sem que antes tenha sido prevista pelos intelectuais, os senhores do futuro. Então veja que é nessa sociedade em que a atividade intelectual está no chão, o desrespeito, o desinteresse político é absolutamente total. Então é nessa sociedade despótica em que todas as coisas acontecem sempre da mesma forma, é nessa sociedade mecanizada que vai se desenvolver o enredo. Então o que Chesterton nos mostra aí? Melhor dizendo, quais são as consequências de se ter uma sociedade nessa situação? Primeiro, há um grande estudioso alemão chamado Karl Mannheimer, que escreveu um livro espetacular chamado Diagnóstico do Nosso Tempo. E nesse livro ele mostra que a Alemanha pré-nazismo ela estava em decadência intelectual, decadência moral, decadência espiritual. E foi exatamente nesse cenário de decadência, melhor dizendo, esse cenário decadente foi fundamental para a ascensão do regime nazista. O Karl Mannheimer ele traz um perfil desesperador. A Alemanha pré-nazista era basicamente um prostíbulo
de tão decadente que aquela sociedade era. E é nesse cenário, como ela dizendo, foi esse cenário que se tornou, vamos dizer assim, um terreno propício, fértil, para que o homem vil, o homem desprovido de princípios, de preceitos fundamentais, chegasse ao poder. Outro grande estudioso, é o Montesquieu, ele estudou no livro dele Considerações sobre a causa da grandeza dos romanos e de sua decadência. Ele mostra, primeiro, quais foram os preceitos que levaram Roma à ascensão, e depois ele mostra que toda vez que uma sociedade, melhor dizendo, no caso de Roma, Roma se afastou de seus princípios fundamentais, logo em seguida, por fazê-lo, Roma entra em decadência. Então é mais ou menos isso que o Chesterton está mostrando aqui nesse livro. Ele está dizendo, olha, nessa sociedade decadente, nessa sociedade politicamente decadente, intelectual e moralmente decadente, a consequência é que os medíocres podem facilmente chegar ao poder. O homem vil, o homem desprovido de preceitos fundamentais, o homem moralmente rebaixado, ele pode facilmente chegar ao poder. Por quê? Porque é dessa sociedade decadente que ele vai emergir. Estão percebendo? Então, veja, é exatamente isso que acontece. A sociedade inglesa, ela tinha uma monarquia não mais hereditária, mas era uma monarquia em que o rei subia ao poder, ele ascendia ao poder mediante uma lista alfabética. E essa lista alfabética propiciou um homem medíocre e louco, deu a chance de um homem medíocre chegar ao poder, no caso, Alberon Queen. Alberon Queen era um homem medíocre que não era levado a sério nem pelos seus amigos, era um homem objeto de escárnio, objeto de desprezo. Ninguém o levava a sério. E é esse homem que do dia para a noite chega ao posto mais alto de uma nação, se transforma em rei da Inglaterra. Em virtude de quê? Da decadência, do desinteresse institucional, da falta de zelo pelas instituições. Então, se você tem mais zelo pelas instituições, qualquer um pode assumir esse posto. Que foi o que aconteceu. A monarquia não tinha mais representatividade nenhuma, não tinha valor civilizacional nenhuma. Então, qualquer medíocre pode chegar e exercer esse cargo sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E é o que acontece. Só tem um detalhe. Quando Chesterton, e aí é que reside o brilhantismo do Chesterton, ele vai traçando toda a estrutura psicológica do personagem, né? E desnuda o personagem psicologicamente e mostra o quão assombroso esse homem é, logo de saída. Por uma razão muito simples. Alberon Queen, como ele próprio se define no livro, eu sou um homem que está esvaziado de tudo, exceto da loucura. Ou seja, ele próprio se define como um louco. Mas aí é importante que atentemos para o que Chesterton define como loucura lá em Ortodoxia. Ele diz que o que é o louco? O louco é aquele que se afasta dos primeiros princípios. Tá? O homem que se afasta dos primeiros princípios facilmente é arrastado pela enxurrada da loucura. E Alberon Queen não deixa de ser um homem louco. Alberon Queen é um homem esvaziado de tudo, exceto de uma única coisa, o humor. Então, para Alberon Queen, o humor vai exercer esse preceito máximo de valor moral. Tudo deve estar submetido ao humor. Estão percebendo o risco do homem louco? Por quê? O louco, por estar desprovido de tudo, ele tem um preceito máximo fundamental e tudo que existe na face da terra deve estar submetido a esse novo preceito moral que ele traz consigo e que vai exercer o papel de religião sacrossanta. Então, para Alberon Queen, o humor é que vai exercer esse papel de nova religião sacrossanta, capaz de salvar a humanidade do tédio. É o humor que vai fazer com que a humanidade seja feliz, como ela não consegue ser. Agora, o problema é que o homem que só traz esse único sentimento, ele é capaz de fazer de tudo para que esse sentimento seja concretizado. Nem que ele brinque com vidas. Ele pode arrastar vidas para os caixões, aos montes. Porém, ele não sente remorso, ele não sente nenhum tipo de arrependimento. Por quê?
Porque para ele só existe um único sentimento, o humor. Ainda que, para realizar seus intentos, ele tenha que arrastar vidas e mais vidas para debaixo da terra. É por isso que o homem desprovido dos preceitos fundamentais, ele é sempre perigoso. Nessa senda, o Alberon Queen, rei da Inglaterra, ele se assemelha ao revolucionário. Na verdade, o revolucionário também é uma espécie de louco. E por quê? Porque o revolucionário também é um homem que só tem um único sentimento, um único princípio, ou seja, a causa ideológica. A causa ideológica adquire o viés de maior elevação sacrossanta. Então, é o viés ideológico agora, essa religião perfeita, sacrossanta, que vai ser capaz de arrastar o ser humano para a felicidade. Ainda que, para que essa ideologia se concretize, eu tenha que matar vidas mais vidas. Que é o que Stalin fez, que é o que Hitler fez, que é o que Mao Tse Tung fez. Então, o homem de um único sentimento, ele é perigoso. Ele é um sociopata, que ele não hesita em hipótese alguma de exterminar vidas humanas para a realização de seus intentos. Todo homem de apenas um sentimento é sempre um sociopata, é sempre um louco, é sempre um assassino, concreto ou em potencial. Porque a sua mente está desajustada, a sua forma de perceber o mundo está desajustada. E por isso mesmo é que ele se torna um homem perigoso. E Chesterton mostra isso logo de saída. O quão perigoso é nós termos uma sociedade em que as instituições estão em descrédito, a política está em descrédito, tá? A atividade intelectual está em descrédito, porque nessa sociedade decadente, qualquer homem lunático pode facilmente chegar ao poder. Você abre espaço para, como viu o louco, o homem desprovido de preceitos morais, possa chegar ao poder. Então é isso que está acontecendo. É como se Chesterton estivesse chamando nossa atenção. Olha, quando a sociedade entra nesse estado, a consequência não é outra, senão a ascensão do louco ao poder. E a ascensão do louco ao poder não pode resultar em outra coisa a não ser morte, tragédia e desespero. Que é o que de fato acontece no livro. É por isso que o livro é assustador. É por isso que o livro é tenebroso. Tá? Então, voltando agora para o livro, para não estou soltando spoiler, obviamente. Então, o que acontece? Esse louco, o Alberon Queen, chega ao poder, e o que ele vai fazer? Bom, a sociedade era mecanizada. Tudo acontecia sempre da mesma forma. Ele era um aficionado pelo humor. Então ele se sentia entediado. O que ele quis fazer então? Transformar toda a Inglaterra num circo, uma espécie de circo, uma espécie de parque de diversão. É óbvio que isso não iria acabar bem. Então ele tentou reformular toda a Inglaterra, mas aí numa dessas reformulações houve a necessidade de se construir uma obra sobre um distrito chamado Notting Hill. E aí ele se depara com outro homem similar a ele, que é o Adam Wayne, também louco. Louco porque é um homem esvaziado de tudo, exceto de uma devoção sacrossanta pelo bairro em que ele vivia. E o homem era tão louco que ele achava que o bairro em que ele vivia era a própria natureza. Eu confundia os telhados da casa como se fosse o pico de uma montanha. Então nós temos também um outro homem louco, tal como Alberon Queen, que vai impor todo tipo de resistência para que essa obra não passe pelo seu bairro, porque ele não quer que o bairro dele sofra nenhum tipo de alteração arquitetônica. Então, em virtude desse conflito, vai haver uma guerra. Obviamente que eu não vou contar o final da guerra, enfim. Mas isso gera uma guerra. Uma guerra que, na verdade, não foi uma... Não posso contar, né? Uma guerra que, de certa forma, vai trazer alguns prejuízos. Tá? Algumas mortes, algumas pessoas perderão suas vidas. Mas o que é mais assustador no livro é que, em virtude dessa brincadeira de dois loucos, tá? Pessoas vão sendo arrastadas para a morte. E mais do que isso, tá? Eles se divertem enquanto as pessoas estão sendo mortas. Eles se divertem com essas pessoas que foram assassinadas. Eles se divertem com o desespero. Eles brincam com vidas humanas. É por isso que o livro é assustador. Porque o Chesterton mergulha o mais profundo possível na mentalidade do louco.
Ele mostra como o louco é desprovido de sentimento, como o louco é capaz de brincar com vidas humanas, como o louco é capaz de se divertir, propiciando as maiores barbaridades para o homem são. Enquanto para o homem são o genocídio, a tortura, o desespero, o assassinato é algo vil, para o homem louco, tudo isso pode ser visto como diversão, pode ser visto como brincadeira. Pode ser visto como uma brincadeira que não deu certo, ou então que passou rápido, nos divertiu sim, mas vamos brincar de novo? Então, para encerrar, Napoleão de Naterril é um livro que denuncia como uma sociedade decadente, política e intelectualmente, descamba facilmente para um estado de loucura, propiciado pela ascensão de um sociopata ao poder, que uma vez no poder, de posse de seu preceito único, sacrossanto, impele a humanidade a todos os devaneios possíveis, a todos os disparates possíveis, tão simplesmente para realizar seus intentos, ainda que isso custe vida de milhões de pessoas. Tal como fez Stalin, tal como fez Hitler, e tal como faz Alberto Cunha aqui nesse livro e Adam Wayne. Brincam com vidas humanas porque a diversão, o humor e a devoção ao bairro para Adam Wayne e o humor para Alberto Cunha são preceitos fundamentais. São preceitos que estão acima de toda e qualquer perspectiva humana. E eu tenho de realizá-los, ainda que vidas humanas tenham de ser ceifadas aos montes. Por isso que esse livro é assustador. Por isso que esse livro é tenebroso. Ele causa arrepio. Não vou soltar aqui mais spoiler, mas só vou dizer uma coisa. Leiam o livro, porque o final é simplesmente arrepiante. É tenebroso perceber o quão malvada pode chegar a alma humana do louco. Até que ponto pode chegar o devaneio do homem louco de se divertir com o desprezo pelas vidas humanas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Tchau.